A FUVEST é um dos maiores e mais tradicionais vestibulares do Brasil e tem o que se pode chamar de a maior concorrência para a medicina. Para você passar em medicina na FUVEST, você já deve saber que precisa de uma redação muito boa. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sei que você já ficou com medo, paralisado, paralisada pela redação, que há muita expectativa em torno da redação, e isso é natural, porque ela é realmente decisiva para uma aprovação na FUVEST, especialmente em medicina. A boa notícia é que tirar uma nota de 45 para cima na redação da FUVEST é super possível. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a banca da FUVEST pensa, o que eles valorizam e o que você precisa fazer para entregar exatamente o que eles esperam da sua redação. A FUVEST tem um manual do candidato, a última versão que eu encontrei é do vestibular 2024 e a gente agora tá falando do vestibular 2025, mas como esse é o caso, eu imagino que não haja grandes mudanças em relação a esse guia para a gente não ter disponível no site uma edição atualizada desse ano. A FUVEST é dividida em duas fases e se você tá vendo esse vídeo é porque você já foi aprovado provavelmente na primeira fase e agora está preocupada com a redação, que no caso dessa prova acontece só na segunda fase. Nesse manual, a gente tem na página 35 quais são os 3 grandes critérios de correção da redação da FUVEST. O primeiro deles é o desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo, que é o que corresponde a uma parte da competência 2 do Enem. Se você fez o Enem, você já está familiarizada com essas competências. Basicamente, o que a gente precisa aqui? Primeiro, fazer uma redação que esteja dentro do tema e que se desenvolva dentro do tema. Então não basta citar, a gente precisa que todos os parágrafos tenham o que a gente chama de continuação temática e que se organize como um texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo é aquele em que a gente disserta, então a gente fala sobre aquele tema, mas não de forma neutra, e sim de forma argumentativa, defendendo um ponto de vista. Presta muita atenção nessa recomendação que tem aqui no manual do candidato. A paráfrase de elementos que compõem a proposta de redação não é um recurso recomendável para o desenvolvimento adequado do tema. Então não basta você pegar as informações dos textos motivadores e achar que isso faz com que você esteja adequado ou adequada ao tema. Claro que você vai na redação da FUVEST usar as palavras do tema na sua redação toda, mas você não vai fazer uso dos textos motivadores, nem das ideias que estão lá, nem parafraseando. Mesmo que você escreva com as suas palavras, isso não é algo bem visto na FUVEST, apesar de ser ok de você fazer no Enem, por exemplo. O segundo critério é coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Basicamente, coerência e coesão. Então, o que o Enem organiza nas competências 3 e 4, a FUVEST juntou tudo em uma competência só. A coerência tem a ver com a escolha do que vai na tua redação e com a organização. Então, tem a ver com o teu projeto de texto, como que você pensou essa redação antes de fazê-la. Já a coesão são as palavras mesmo que ligam umas partes às outras. Como, por exemplo, o uso de conectivos. E por último, correção gramatical e adequação vocabular. O que no Enem é cobrado por primeiro, na competência 1, na FUVEST é cobrado por último. Aqui você precisa estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e ter uma adequação vocabular, usar um vocabulário adequado, que é o quê? Um vocabulário formal e com o uso correto das palavras. Então, se você coloca uma palavra que você imaginou que tinha um significado e, na verdade, ela tem outro, isso é um problema para a FUVEST avaliado nesse critério de número 3. Atenção para um detalhe. A FUVEST escreve assim, ó, que você precisa expor com precisão e concisão os argumentos, então, de forma resumida, se tem poucas linhas, você não vai ficar dando muitas voltas, evitando o uso de clichês ou frases feitas. Frases feitas são as frases de efeito, né, que a gente coloca para dar um tchan na redação, mas que não tem realmente um papel argumentativo. Diferentemente do Enem, que não avalia
Se aquela redação é clichê, a FUVEST avalia sim. Para cada um desses critérios, o avaliador vai dar uma nota de 1 a 5. 2 avaliadores vão receber e vão dar essa nota. Se para cada critério tiver uma diferença de 1 ponto, faz a média dos dois. Se a diferença for maior do que isso, aí tem uma discrepância, igual acontece no Enem. E os pontos atribuídos por cada aspecto vão ser multiplicados por, na primeira competência, 4, aqui 3 e aqui 3. Então, perceba que o primeiro critério ele tem peso maior do que os outros. Eu sei, parece uma coisa muito complexa, mas no final você vai receber uma redação que tem até 50 pontos. Essa é a nota máxima da redação da FUVEST. Aqui tem uma explicação sobre nota 0 que eu acho legal você saber. Além das redações em branco, obviamente, essas tiram 0, receberão nota 0 textos que desenvolvem tema diverso do que foi solicitado, então uma redação sobre outro tema, ou que não atenderem a modalidade discursiva indicada, então você não fez um texto dissertativo argumentativo. Serão passíveis de receber nota 0 também os textos com extensão claramente abaixo do limite estabelecido nas instruções da prova. Então, na hora que você pegar o tema, vai estar escrito lá qual é o mínimo de linhas aceitado. No Enem é 8. Mas aqui pode ser diferente. Ou que apresentarem elementos verbais ou visuais não relacionados com o tema da redação. Então, se fizer um desenho, um sinal, alguma coisa ali, tua redação é zerada também. Então, são muito menos critérios para a nota 0 do que o Enem. O Enem tem uma lista enorme de tudo que pode levar a nota 0, muito bem especificado. Se você zera a redação da FUVEST, você está eliminado ou eliminada do processo seletivo. Isso é muito importante que você saiba. A redação realmente tem o papel de te tirar da prova. Se você não concorda com a nota que você recebeu, aqui está escrito que você precisa encaminhar por meio da área do candidato em interposição de questionamento no site da FUVEST, no prazo de até 48 horas a sua reclamação. Por que você acha que aquela nota não está correta? Ok, já sabemos quais são os critérios de correção. Agora a gente vai dar uma olhada em como que é a proposta de redação. Eu tô aqui com a prova de 2023, né? Então aqui tá a prova inteira. Não é só a redação que tem, são as discursivas, né? Então é a prova da segunda fase do primeiro dia. Basicamente, o que a gente vai encontrar aqui são todas as questões e aí a redação. A redação tá escrito redação, então não tem como você confundir, ok? A gente vai ter textos motivadores, nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos motivadores. E no final, a gente vai ter o comando com a frase temática e algumas instruções. Perceba, considerando as ideias apresentadas no texto e também outras informações que você julgar pertinentes, redige uma dissertação. Quando a FUVEST fala dissertação, o que ela está dizendo é um texto dissertativo ou argumentativo. Ela chama de dissertação, mas você não vai só dissertar, você vai argumentar também. Em prosa, significa em parágrafos, tá? Eu sei que a gente usa a palavra prosa para falar de conversa, numa linguagem informal, mas aqui a gente está falando de parágrafos, na qual você expõe seu ponto de vista, então perceba que é um texto argumentativo sobre o tema. E aí vem o tema escrito em negrito, para ficar super, super claro, para que a gente possa identificar. Refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Calma, já vamos analisar isso. Instruções. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isso está sendo avaliado no critério de número 3, ok. Escreva no mínimo 20 linhas. Menos que 20 linhas no ano de 2023 levaria a nota 0, ok? Com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas. Então, nada de escrever para fora um restinho do texto que sobrou, ok? Dê um título à sua redação. Essa é uma característica da FUVEST. Vai precisar colocar título. Vamos dar uma olhada na proposta de redação do ano de 2022. Então, essa aqui é a prova de 2022, ok? Ela tem aqui todas as questões, né, do primeiro dia de 2022. E aqui a gente tem uma proposta de redação que tem 1, 2, 3,
5 textos motivadores. E nesse caso o tema é as diferentes faces do riso. É um tema super, super diferente desse aqui que a gente acabou de avaliar. Esse tema aqui, refugiados ambientais e vulnerabilidade social, é o que a gente chama de tema problema, ok? Esse é o tipo de tema, é o perfil de tema do Enem. O Enem sempre cobra problemas. E a FUVEST não tem a tradição de cobrar problemas. Os temas da FUVEST geralmente são mais filosóficos, são mais subjetivos, são mais reflexivos, como é o caso desse tema da FUVEST 2022, as diferentes faces do riso. Porém, em 2023, para surpresa de muita gente, a FUVEST cobrou um problema, então isso pode acontecer esse ano. Ela pode cobrar um tema que seja filosófico, como é o caso de as faces do riso, as diferentes faces do riso, ou ainda o papel do passado na construção do presente, que foi um tema que já caiu, ou ela pode cobrar um problema. Então esse é um tema filosófico e aquele é um tema problema, ok? Existe ainda uma terceira possibilidade na FUVEST, que é cobrar um tema polêmico. Polêmica não é algo que está em alta, não é isso que eu quero dizer com polêmica. É um tema em que você tem que se posicionar a favor ou contra, tá? Então, não necessariamente é algo que vai estar em alta, mas é algo que vai permitir, vai pedir que você se posicione a favor ou contra. Não é o caso de um tema problema e não é um caso de um tema filosófico. Mas existem, então, essas 3 possibilidades na FUVEST. Você tem alguma aposta de tema para a FUVEST? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, ok? Agora a gente vai falar sobre a estrutura dessa redação e o conteúdo dessa redação, ok? Basicamente, a gente vê nas redações nota máxima redações estruturadas em 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão, ok? Eu peguei uma redação nota 1000 que está disponível aqui no Guia do Estudante para ir exemplificando tudo isso para você na prática. Então a gente tem, em primeiro lugar, o título, no caso dessa redação, entre clima e capital. Depois a gente tem a introdução, perceba que é uma introdução bem longa. Os parágrafos de desenvolvimento também bem longos. Tá aqui. Olha o tamanho desse parágrafo. É tipo muita coisa escrita. Eu imagino que seja uma letra super pequena para caber em 30 linhas. E uma conclusão bem curta. Então, diferentemente do Enem, em que geralmente a gente vê introduções gigantes, porque o Enem pede proposta de intervenção, aqui não. E aí, o que você vai fazer na introdução? Você vai apresentar o tema e se posicionar, e você pode já trazer repertório. Então, nesse caso aqui, o repertório é o antropoceno, ok? Que é uma era geológica, então olha que legal. É um repertório de geografia, né? A gente tem outros repertórios, por quê? Porque existe um critério dentro da FUVEST chamado informatividade. No caso do Enem, se chama repertório sociocultural. No caso da FUVEST, informatividade, mas é a mesma coisa. Tua habilidade de trazer coisas externas para falar sobre aquele tema. Então, nesse caso, acontece a mesma coisa, ok? E no caso de 2023, o tema foi um problema. Então, nesse caso, vai problematizar sobre refugiados ambientais e a vulnerabilidade social, né, pela qual eles passam. Depois, no desenvolvimento, você vai argumentar, explicando o seu posicionamento. Então, assim como no Enem, na FUVEST a gente tem uma lógica de explicação. É uma argumentação por meio da explicação e também da informatividade. Assim como no Enem, você vai trazer repertório para embasar. Pode ser um repertório que seja de um filósofo, da literatura. Inclusive, uma dica, eu acho que a melhor dica para a redação da FUVEST é você aproveitar as obras que estão na lista de obras literárias. Basicamente, o que a gente tem esse ano aqui? Uma coletânea com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 obras, sendo Marília de Dirceu, né, de Tomás Antônio Gonzaga, Quincas Borba, de Machado de Assis, Os Ratos, de Dionélio Machado, alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade, A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo,
Ronwana, eu não sei se é assim que fala, Água Funda, de Ruth Guimarães, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles e Dois Irmãos, de Milton Ratum. Essas são obras que você vai ter que estudar para as questões de língua portuguesa, mas que podem e devem ser usadas na redação, já que elas abordam temas que são universais, temas que têm a ver com a condição humana e que vão ser possíveis de serem utilizadas, tanto faz se a FUVEST cobrar um tema problema, um tema filosófico ou um tema que seja polêmico. Eu quero chamar a tua atenção agora para como você vai fazer a conclusão. Se você faz o Enem, você provavelmente já aprendeu a fazer a conclusão propondo uma intervenção. Na FUVEST isso não deve acontecer, não é uma opção, nem pense nessa possibilidade. O que eu vou fazer então para concluir a minha redação? Eu tenho 3 coisas que eu posso fazer: retomar minha tese, resumir tudo, então retomar os argumentos também, e falar como a situação vai estar no futuro. Isso não é propor uma intervenção, e sim falar como você acha que vai estar melhor, vai estar pior, como que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Vamos ver o que essa redação nota 1000 fez na conclusão. Perceba que ela é bem mais curta do que uma conclusão do Enem. Portanto, é visível como o império do lucro e do consumo, causadores da trágica condição climática global, sob a mão dos poderosos, mascaram a crise dos refugiados ambientais. Então, retomou aqui o ponto de vista. Vítimas desse esquema abusivo. Além disso, então a gente tem agora o segundo argumento, a vulnerabilidade social desses sujeitos catalisa e amplifica essa espantosa situação, a qual é ignorada pelo cidadão comum. Para ele, a letargia psicotrópica do consumismo é mais prazerosa. Eu sei que você pode ficar super assustado, assustada com essa redação, porque é realmente uma linguagem muito rebuscada. Isso é comum, sim, nas redações nota máxima da FUVEST, apesar de não ser uma obrigatoriedade. É comum, na verdade, em qualquer prova, ver redações nota máxima altamente rebuscadas. Isso não é um critério, mas é uma estratégia usada por essas pessoas, ok? Você não precisa se preocupar em replicar, mas o máximo que você conseguir ter uma linguagem super formal e o mais rebuscada que você domina, vai ser bom para você, ok? Um outro aspecto que eu percebi lendo várias redações nota máxima da FUVEST, porque eu estou estudando FUVEST agora, sou especialista em redação para o Enem e estou estudando FUVEST para uma novidade que eu estou preparando para vocês, é que elas usam primeira pessoa do plural, muito comumente. Então é um texto objetivo, mas é um texto menos objetivo, menos impessoal do que o Enem, do que a redação do Enem. Isso talvez porque a FUVEST goste de traços de estilo que sejam próprios do autor mais do que o Enem. Não significa que eu vou escrever em primeira pessoa do singular, mas a primeira pessoa do plural está muito presente nas redações nota máxima. Como você vai fazer a FUVEST, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo e qualquer dúvida ou pedido que você tenha sobre a redação, você pode colocar aqui nos comentários. Eu tô pensando em voltar aqui depois da prova para comentar o tema e dizer o que você poderia ter usado, então coloca aqui nos comentários se você quer que eu faça isso. E eu preparei uma lista de espera para uma novidade que eu tô preparando de redação para medicina, principalmente com foco em FUVEST. Então, se você vai fazer essa prova esse ano, entra nessa lista de espera aqui embaixo para eu saber que você tá interessada nisso e preparar coisas muito legais para você aqui no canal. Vem aprovação em medicina e ponto! Ou eu não me chamo Luma, e olha que eu adoro meu nome. Boa prova!